Muito bem, este é o Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui se encontra todos os nossos episódios mais recentes e também pode conferir o programa de hoje em breve aqui também nas nossas playlists. Bom, e uma cena tem se tornado cada vez mais comum nos últimos anos. Quem nunca viu uma criança pequena encantada ao descobrir as múltiplas e intuitivas funções de uma tela de tablet ou de um telefone celular? Bom, o que pouca gente talvez tenha parado para avaliar são os efeitos do uso precoce desse tipo de aparelho. Recentemente, a Associação Americana de Pediatria planeja rever uma recomendação dada em 2011 que pedia aos pais para não permitir o contato de crianças com menos de 2 anos com essas tecnologias. Cada vez mais, os desenvolvedores criam aplicativos voltados para as crianças, mas os especialistas recomendam que o uso de tablets e celulares, smartphones, seja sempre supervisionado e que a mídia seja vista como uma ferramenta e não como uma babá que vai substituir uma recompensa, uma punição ou a presença mesmo do adulto. Então, no programa de hoje, a gente fala sobre esse assunto e recebemos aqui no estúdio ao meu lado, está a Ana Lúcia King, que é professora de pós-graduação na UFRJ e também é fundadora do grupo DELET, o Instituto de Uso Consciente de Tecnologia lá na UFRJ. Também conosco aqui no estúdio está a Denise Veiga, que é empreendedora e ela também é especialista em marketing digital e diretora do Instituto Planeta Encena. E logo mais a gente fala também com o representante da Sociedade Brasileira de Pediatria, José Ferreira Belisário Filho. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas. Tem Facebook, Twitter e WhatsApp. Já deixa eu mostrar para você aqui na tela. Primeiramente, a nossa conta na rede social. Você encontra aí, @Canal Futura. Não, na verdade, Canal Futura Oficial é o Facebook. É tanta rede social que a gente até se perde às vezes, né? Canal Futura Oficial no Facebook, você encontra aí as nossas postagens para curtir, comentar e compartilhar. @Canal Futura é o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar mensagens para a gente em até 140 caracteres. E tem o WhatsApp e telefone fixo que vão aparecer aqui embaixo para você tomar nota e mandar sua mensagem para a gente. Enquanto eu já dou as boas-vindas novamente aqui. Obrigado pela presença. Valeu por estarem aqui comigo hoje. Quero começar ouvindo a Ana, porque a gente sabe que tecnologia cada vez mais tem feito parte do nosso dia a dia. A gente até já fez um programa aqui sobre vícios da internet, você trabalha diretamente com isso e a gente tem visto cada vez mais cedo esse hábito, muitas vezes, se tornar um vício também, Ana. Isso, o que acontece, Cristiano, é que as pessoas, os pais dos anos 90 para cá, quando entrou essa enxurrada de tecnologias no nosso cotidiano, os pais não cresceram com essa cultura. Então, o que está faltando, na verdade, é uma falta de educação digital. O que é isso? Da mesma forma que nós temos uma etiqueta para nos portar em sociedade, não pode comer com a boca aberta, desculpa, com licença, a gente tem toda uma etiqueta para se relacionar. E nós aprendemos isso desde cedo. E a etiqueta digital é o que está faltando. Então, os pais não estão sabendo como lidar com isso, com os próprios filhos e no seu dia a dia. Então, eles, às vezes, por comodidade ou por cansaço, eles colocam o tablet na mão do filho ou estão no restaurante para poder conversar, interagir com os outros, eles botam o filho jogando também. Então, é uma conveniência deles e isso está se tornando uma falta de educação digital que os próprios pais têm que aprender para poder passar que os filhos seguem o exemplo dos pais. Sem dúvida, porque é uma questão fascinante para o adulto, né? Imagina para a criança, quando vê ali, você toca, abre, toca, faz música, vídeo e tudo mais. Denise, como é para você? Você é mãe e também trabalha com tecnologia, então fica um desafio também como lidar com isso, né? Eu acho que é bem o que ela falou, eu acho que tem que ser uma educação já dada pelos pais na questão do uso dessas tecnologias, eles saberem dosar o tempo, eles também saberem dosar o que os seus filhos estão acessando na internet, porque a informação é vasta. O próprio Facebook tem um feed de notícias que se teu filho tiver uma conta, ele vai estar vendo esse feed, onde vai aparecer muitas coisas ali que com certeza ele não quer que o filho dele veja. A gente já tinha essas questões com televisão, que as pessoas reclamam, novela, olha ali que está aparecendo na novela, que horror, em horário que criança está acordada, está assistindo. Você imagina hoje
com um feed de notícias do Facebook, onde você vê diversas atrocidades e muitas outras coisas que com certeza não vão fazer bem para a educação da criança. Sem dúvida. Agora, Ana, essa questão de você parar e pensar um pouquinho para a idade mínima, né? A Denise mencionou a própria conta no Facebook para criança, tem ali uma idade mínima que muitas vezes o pai acaba até mentindo a idade para criar um perfil para criança, sendo até proibido. Acho que é 13 anos, se não me engano, o perfil mínimo para o Facebook. Mas os pais é que devem primeiro se educar para poder passar essa educação para os filhos. Mas se o filho fica insistindo, todos os meus coleguinhas têm um perfil, também quero, como é que faz? Não, mas os pais têm que saber se responsabilizar pela vida digital do filho, saber o que eles estão acessando, porque a internet é uma porta aberta para o mundo. Então, às vezes, o pai sai de casa, ele tranca a porta, não, meu filho está seguro, mas ele esquece que dentro de casa tem uma tela para o mundo. Então, a criança fica exposta à pedofilia, a contato com estranhos, a sofrer cyberbullying e acessar sites de conteúdo adulto, né? Então, os pais é que têm que ter toda essa consciência e delimitar as horas de uso durante o dia, o que pode acessar, o que não pode, ver com quem os filhos estão conversando, botar o computador na sala, num ambiente de circulação da casa, para que todos possam ficar atentos ao que está acontecendo, porque é muito importante a supervisão dos pais e o limite de horário para esses filhos poderem usar, porque tem muitos prejuízos também, que se você quiser eu posso passar daqui a pouco. Com certeza. Antes disso eu vou chamar para a nossa conversa também o José Ferreira Belisário Filho, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, a gente sabe aí de que forma então a Sociedade Brasileira orienta os nossos pediatras em relação ao uso de equipamentos eletrônicos por crianças, né, já que lá nos Estados Unidos estão repensando aí a forma como idade mínima? Eu acho que é um processo contínuo. Como as tecnologias são muito rápidas, eu acho que as sociedades estão sempre tendo que se atualizar para apresentar novas coisas. Por exemplo, atualmente a Sociedade Brasileira de Pediatria começou uma discussão muito importante, que é sobre a interferência no sono das crianças feita pelos aparelhos de mídia, né, como celulares, computadores, essa questão. Esse ano foi uma discussão importante no Congresso, e a gente tem deixado claro que as crianças não devem utilizar os aparelhos depois das 7 horas da noite, porque isso prejudica a qualidade do sono e a quantidade do sono de melhor qualidade. Essa é uma posição importante que a gente precisa tomar, porque as crianças, como os pais, ao mesmo tempo, também utilizam a mídia o tempo todo, eles têm que entender o que eles vão falar. Como que um pai que usa o telefone durante a noite, durante o jantar, ele vai falar para o seu filho que não pode fazer isso, né? Então, os pais vão ter que se educar quanto a isso. E uma falta de esclarecimento muito grande é que as famílias acabam vítimas de pressões de consumo muito grandes, de vários produtos que vêm pela mídia como se fossem inofensivos. Então, por exemplo, uma criança que vê a mãe no celular, ela acredita que aquele aparelho é do bem, porque a mãe está sempre com ele. Ela não sabe que por dentro daquele aparelho tem um tanto de outras coisas que não são tão boas ou aparentemente tão benéficas para ele quanto a mãe que está utilizando. Então, essa crítica é difícil dos pais que estão utilizando passar para o filho, mas eles têm que construir isso no dia a dia. E a primeira restrição que eu acho que é importante ser colocada é quanto ao uso dos aparelhos durante o período noturno. Os estudos recentes todos mostram um prejuízo muito grande, pois todos esses aparelhos são emissores de um tipo de faixa de onda azul que interfere na secreção de melatonina pela pineal. Então, toda criança, toda pessoa que se expõe ao uso de mídia depois das 7 horas da noite, com certeza vai ter um sono de pior qualidade do que aquelas que não fazem. Isso. Muito bem, então, José, eu volto a chamar você daqui a pouquinho. Eu vou voltar aqui para o estúdio e já volto a chamar você em alguns instantes. Eu quero ouvir um pouquinho da Denise em relação a essa questão de ter 2 crianças em casa e poder fazer essa regulagem, né? Como é que você pode controlar as crianças? Eu sei que devem pedir bastante. Como é que é no dia a dia? Então, eu tive até uma experiência com o meu filho de 4 anos, o João, porque eu coloco os vídeos no YouTube para eles assistirem. Hoje a gente tem o acesso a qualquer desenho. E tem um desenho que ele gosta muito, um desenho educativo ótimo. E o que acontece? Você, quando coloca os seus vídeos, você coloca palavras-chave para poder encontrar esses vídeos. É assim que funcionam os mecanismos de busca.
E eu coloquei o Dora Aventureira, que era o desenho que ele gostava, e acabou que em um momento que começou a Dora estava falando outras coisas. E quando eu vi, era uma paródia de Dora. E ela estava falando sobre drogas, sobre várias coisas assim, e ele estava repetindo as coisas que ela estava falando. Então, ali naquele momento, eu até levei um susto, porque eu procuro fazer uma playlist no YouTube para que eles tenham acesso somente àqueles desenhos naquele determinado período. Só que naquele momento eu tinha dado o meu celular para ele, que ele pediu o meu celular e eu não tinha ali já pronto. Então, eu simplesmente coloquei Dora e até mesmo não imaginei que pudesse acontecer. E realmente aconteceu de aparecer essa paródia. Então, aí reforça o que a gente falava um pouquinho antes, né? De ter que ter o acompanhamento, supervisão o tempo todo. Não pode deixar a criança simplesmente com o aparelho ligado. De jeito nenhum. Até ela estava falando essas questões de pedofilia, tudo que é uma coisa que eu acho hoje muito... Tu expõe muito a criança. E quando a criança, por exemplo, usa um chat do Facebook, ela pode inclusive ser localizada. Pode-se saber onde ela está. Então, tem que ter muito cuidado, muito critério mesmo da parte dos pais. E os pais também, como o doutor falou, essa questão do espelhamento da criança no pai. Eu vejo muito o pai e a mãe não prestando atenção no seu filho e ficando lá no bate-papo, no WhatsApp, no Facebook e ou não mesmo interagindo. Dar também uma tela, um tablet para a criança como se fosse uma babá, substituindo como se fosse uma atenção. babá. E eu sei que hoje a vida está muito mais corrida, até mesmo para nós que somos mães. Hoje nós trabalhamos, a gente tem múltiplas tarefas, além de cuidar das crianças, mas a gente tem que ter aquele momento de interagir com o nosso filho, de interagir também com as outras pessoas, porque hoje também é uma coisa que ela estava falando, essa questão da etiqueta. É muito chato você sentar numa mesa com alguém para conversar e a pessoa ficar o tempo todo... É muito chato e muito comum, infelizmente. E muito comum, e a pessoa ficar o tempo todo ali no celular. Se você atende o telefone quando uma pessoa está na sua frente, você coloca outra à sua disposição para ficar esperando você resolver os problemas da sua vida, você conversar com a sua família e a pessoa fica ali à sua disposição. Quer dizer, isso é uma falta de etiqueta digital. Ou mesmo se você sai com amigos para jantar, por exemplo, você está ali para dividir aquele momento, interagir com eles, não achar que alguém que está fora vai ser mais interessante do que aquele papo, daquele encontro, daquele momento, né? Então fica essa provocação também para os pais aí, cuidadores de crianças, repensarem um pouco a própria postura, né, Ana? Como você disse, é o exemplo. Não, é o exemplo. E outra coisa também que é muito importante, os pais têm que levar em conta, porque as tecnologias, nós somos super a favor, nós somos... É muito importante para todas as áreas as tecnologias, mas tem que observar também os prejuízos em relação às tecnologias que podem vir a ter no futuro. Por exemplo, questões de problema de coluna, questões de digitação frequente, dá problemas de articulação, dá problemas de visão, a pessoa ficar longo tempo olhando para uma tela. Problemas de pescoço de texto que eles estão falando hoje em dia, que dependendo da inclinação do seu pescoço, que você fica horas por dia com aquele determinado tipo de inclinação, em longo prazo, ao longo do mês, ao longo do ano, você pode ficar como se você tivesse uma carga de 4 quilos, 6 quilos no seu pescoço durante esse tempo todo. Imagina uma criança, desde cedo, com esse vício, né? Em ficar com a inclinação no pescoço, com a postura toda errada, porque elas ficam de qualquer maneira vendo um tablet ou deitadas na cama ou no próprio computador. Quando elas chegarem à adolescência e na fase adulta, elas já podem estar com grandes comprometimentos que a gente ainda não tem pesquisas nesse ponto, porque não teve esse tempo útil para essas pesquisas se fazerem. Essa primeira geração, de certa forma, está servindo até de cobaia para esse tipo isso que de acontece. gadget. Né? A gente não sabe o uso a médio e longo prazo, o que pode acontecer. Sei que tem várias perguntas chegando para a gente já nas redes sociais aqui. Sei que não mandou a sua, aproveite. Tem o Facebook, o Twitter, o WhatsApp. Eu quero voltar a chamar o José Ferreira Belisário para responder já a pergunta do Jânio, de Ribeirão das Neves, lá em Minas Gerais, mandou um WhatsApp para a gente. Obrigado, Jânio. E ele quer saber do doutor em relação à questão da luz forte dos aparelhos. Você mencionou rapidamente, José, peço que você repita para o Jânio, para outros pais aí, que tipo de dano pode trazer para o uso excessivo desse tipo de aparelho para a visão das crianças? É isso que eu acabei de citar. Também a Ana mencionou agora há pouco. Então não é só o uso intensivo, é o uso, isso já está delimitado, isso já tem vários estudos mostrando que o uso de aparelhos eletrônicos
no período depois que escurece, ele vai dificultar o sono e diminuir a qualidade do sono. Por quê? Todos esses aparelhos emitem uma faixa de onda azul que a gente não enxerga, como se fosse ultravioleta que a gente não enxerga, certo? E isso inibe a secreção de melatonina, que é o hormônio natural do sono da gente, que o corpo precisa dele para se organizar para dormir. Então, a qualidade do sono vai ser muito ruim e, com isso, a gente vai ter uma sequência de problemas imunológicos, psiquiátricos, uma série de problemas decorrentes desse sono de má qualidade. E isso já está provado. Uma coisa importante para as crianças nessa faixa etária é que, como elas vão ter uma grande habilidade, e muitas vezes uma criança de 2 anos vai ter mais habilidade com o celular do que a mãe dela. O que é bastante comum, né? A tecnologia favorece isso, porque a criança se arrisca e o adulto tem medo, né? Então, eles vão incentivar o uso, achando bonitinho. Isso não pode, né? O tempo de uso tem que ser curto e nunca à noite. Isso eu acho que tem que estar claro, independente da faixa etária, porque os bebês vão pegar os celulares do pai igual eles vão pegar o que está na mão deles, né? Assim, e é lógico que eles vão descobrir o uso daquela questão muito rápido, porque as crianças são muito mais inteligentes do que as pessoas imaginam. E frente a um aparelho desse, fica nítida a inteligência delas e as capacidades, mas elas não têm o menor discernimento do que fazer com isso. E isso cabe aos adultos que estão cuidando, que muitas vezes, também não têm esse discernimento e são vítimas também da pressão de consumo desse tipo de mídia. Sem dúvida, essa questão que você fala aí da agilidade das crianças para descobrir é muito fácil, né? Você toca ali e ela vai descobrindo, muitas vezes, ferramentas que você mesmo não sabe, né, Denise? Você deve ter passado por isso também com as crianças em casa. Sim. Só complementando o que Diga o lá, doutor né? José falou, essa questão da visão, com essa luz devido às telas, é recomendável que a pessoa fique piscando mais vezes para lubrificar mais a visão. Por exemplo, ver a postura que está sentada em frente do computador, parar, fazer intervalos regulares para fazer um alongamento, não fazer as refeições na frente do computador e fazer a mesa. Isso para poder dar uma caminhada. Evitar de ficar digitando frequentemente, sem fazer uns alongamentos, isso tudo, e elevar o celular ao invés de abaixar a cabeça, porque só essa recomendação pequena já evita muitos danos para evitar esse peso no pescoço. São hábitos também. do dia a dia do que é dia se policiar. Que a pessoa toda vez que for usar esse torta, tipo de gadget, procura né? sentar reto, procura fazer alongamentos frequentes, intervalos, procura fazer alongamento nas mãos e exercícios. E elevar o celular, piscar mais vezes. São algumas recomendações que parecem pequenas, mas em longo prazo são muito importantes. São muito importantes. Tem a participação que chegou aqui pra gente da Margarete de Niterói. Obrigado, Margarete, pelo recado. E ela fala também que acha que tem que dar limites e supervisionar o uso desse tipo de aparelho e que são muitos problemas aí que acabam afetando o dia a dia das crianças, que acabam deixando de fazer outras coisas, não leem mais tanto, não brincam mais tanto com outras coisas e ficam só em função da internet. Como é para você, Denise, em relação a essa questão do divisor de horários, em colocar limites? A gente sabe que a criançada pede, quando quer alguma coisa, eles são bastante insistentes, né? Como é que é colocar o limite? Eu queria só primeiro falar a questão da leitura, que isso já foi comprovado, que essa geração Z, essa geração que hoje tem essa interação maior com as tecnologias, eles estão lendo mais, eles estão escrevendo mais, eles estão escrevendo até melhor do que as outras gerações. Isso já seria um erro dizer que teria o problema da leitura, tanto que agora... Eles deixaram de ler um livro convencional e estão lendo outros conteúdos... Eles estão lendo os e-books agora. Então, eles têm tudo na mão, eles podem baixar uma biblioteca inteira e terem no tablet, terem no smartphone. E isso eu acho muito positivo. E isso tem, pesquisas já mostram que isso tem sido muito positivo na vida das crianças e dos jovens. Mas também com limites, né? Não com passar limites. 24 horas por dia com tablet na mão. Sim, isso seria realmente um problema. Mas é uma coisa que eu acho que tudo na vida, você tem que ter limite, você tem que educar. A questão das crianças, por exemplo, eu sempre coloco um determinado período para eles utilizarem e eu também supervisiono agora. Então, tem um joguinho que eles querem jogar, eles baixam um aplicativo, eu vejo o jogo, primeiro eu dou uma jogadinha antes e aí eu passo para eles. E eu comecei a fazer também uma coisa que até eu estava comentando com ela no camarim, que é a terapia da mesa.
Porque quando eu era criança, minha avó costumava fazer uma mesa muito grande com tudo para a gente comer e todo mundo sentava e era um momento que a gente conseguia interagir entre si. Então, eu agora na minha casa eu faço a terapia da mesa com os meus filhos, então eu espero minha filha chegar da escola, eu convido eles colocam a mesa junto comigo e naquele momento a gente conversa, a gente interage, a gente faz uma troca muito mais saudável. Então, o pai e a mãe, eles têm que começar a ver alternativas para estarem fazendo essa troca com os filhos. Porque a questão é a seguinte, eu vejo muito mais o pai e a mãe estarem nos aplicativos do que os filhos. E os filhos ficam esperando um retorno do pai e da mãe. Dele, de repente, chamar para fazer alguma atividade, chamar para jogar alguma coisa junto, e isso realmente não tem mais acontecido. Então, é privilegiar esse momento do encontro, né? Já que é tão raro e o tempo dos pais também é corrido, quando estão juntos os filhos, que aproveitem e desfrutem bastante. Deixa eu voltar a chamar o nosso médico que fala com a gente pelo telefone, a gente já precisa se despedir. Essas últimas indicações, por favor, doutor, para a gente pensar aqui que os pais podem e devem assumir um pouco mais essa responsabilidade, né? Com certeza. As responsabilidades é mais do que isso, né? As famílias estão se diluindo frente à pressão da mídia, dos horários, nesse tempo que como ela acabou de falar, no tempo de convívio familiar. Eu acho que resgatar isso é importante e, de uma certa forma, aí eu vou concordar com o Steve Jobs, assim, que as crianças não devem ter iPad. Por mais que ele tenha criado, ele não deixava que os filhos dele utilizassem. Eu acho que, às vezes, em alguns momentos, a gente tem que ser radical, mas, por outro lado, a gente sabe de tudo que a tecnologia trouxe de melhor para essa geração. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto com ela. Agora, eu vou afirmar uma postura importante para as famílias, que as mídias devem ser desligadas no máximo até às 7, 8 horas da noite, porque elas vão interferir fortemente no sono, e aí não tem como preservar isso, exceto alguns aplicativos que diminuem a radiação de luz azul, mas esse é um cuidado que as famílias têm que ter, porque as nossas crianças estão cada vez mais depressivas, com problemas de desenvolvimento, de crescimento, alterações imunes, em decorrência dessas alterações precoces do sono, que são favorecidas exatamente por essa mídia de consumo noturna, que faz com que as crianças fiquem acordadas no horário que as crianças deveriam estar dormindo. Toda criança nessa faixa etária deveria estar dormindo às 7 horas da noite, 7h30 da noite, e não acordada com a mãe no celular ou brincando de alguma coisa mais tarde do que isso. Tá certo? Muito bem, então. Zé Ferreira Belisário Filho, muito obrigado por ter aberto um espaço na agenda e conversado conosco. Um prazer conversar com você. Aproveito e mostro para você de casa também que quer acompanhar as atualizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. O site é sbp.com.br. Está aí na tela para você o site com todas as novidades da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aproveito e mostro para você também o site planetaencena.org, é o site representado aqui no estúdio pela Denise, que você pode ter outras informações aí sobre o trabalho multimídia desenvolvido por eles. E também outro site que eu indico para você é o institutodelete.com, para você saber um pouco mais aí sobre os impactos do uso da tecnologia, não só entre as crianças, mas entre os adultos também. Aí tem muitos casos de uso compulsivo e como a gente pode utilizar aí a internet a nosso favor e não jogando contra a nossa saúde, né? Então, institutodelete.com, tá aí na tela. Infelizmente, o nosso tempo aqui já encerrou. Obrigado às duas pela presença. É um prazer conversar com vocês. Igualmente, o prazer foi nosso. Valeu. Obrigada. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te encontro aqui de segunda a sexta na tela do Futura ou qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço para você e até a próxima.